Ok, canceriano. Aqui tá falando de um tempo muito distante no passado, né? Ah, muito distante, tá? Existia um. Algo, por exemplo, que não tava. Que não tinha um bloqueio e virou um bloqueio, algo assim. Essas cartas aqui são bem difíceis de interpretar. A interpretação assim é bem. Tá. Alguém saindo do padrão ancestral. Existiam ali muitas guerras, né? Coisa no passado mesmo. Passado, tipo. Muitos séculos atrás. Isso tá falando aqui, tá? E eles tinham, assim, os ancestrais tinham cultos, cerimônias, alguma coisa assim. Mas antes de entrar em combate, tipo, algo assim. E de alguma forma começou a ficar um contra o outro, tá? É alguém que sair dali daquela tribo ou grupo de pessoas e virou uma confrontação, tá? Pessoas iguais que se foram talvez para outro lugar, outro país, né? Um ficou e o outro saiu, digamos, né? E acabou voltando porque era antes ali, ó. Mas com algo diferente. Tipo, um deles era tinha um chefe de tribo, uma pessoa mais superior, né? Tipo assim, uma organização de sociedade mais, assim, centralizada, eu acho, sabe? Então, onde uma pessoa só tinha essa o poder. Antes era várias pessoas tinham poder e agora uma tem poder. Essa, essa leitura tá bem estranha, assim. Mas enfim, o que quer dizer isso pro canceriano? Porque alguém saiu de algo que era uma decisão em família, era uma vida em família, várias pessoas concordando com uma vida sendo vivida da mesma forma. O que aconteceu? A estrutura dessas pessoas começou a ser percebida, e acho que isso que vai acontecer talvez no futuro próximo, como diferente. Então, algumas gostam de caminhar por aí, né, mas ter uma vida mais social, né? E outras necessitam estar no mesmo lugar. Então, isso vai gerar essa coisa, né, que vai voltar lá, talvez, para aquela coisa de batalha. Então, dentro do mesmo grupo, vai começar aquela briga que era com o ancestral, né? Que em vez de ser o inimigo, vai ser dentro da família, talvez, né? É, mas existe uma pessoa ali, né? Um centro que controla que tá dizendo aqui o inferno. Então, e tem um vidro quebrado aqui, um negócio muito assim, né? Olha que essa carta. Parece uma cruz isso aqui, né? No fundo, então talvez algo dentro da família que vai morrer, um sentimento de união, talvez. Isso que eu tô vendo aqui, ó.
um pouco negativa a leitura, né? Mas isso aqui é uma coisa ancestral. Bom, o que eu vou sugerir? Como lidar com essa coisa, né? Eu vou sugerir o seguinte, ó. Existe um trabalho que chama constelação familiar. E esse trabalho aqui é um trabalho que necessita ser feito, eu acho, do meu ponto de vista, queria ajudar as pessoas. Quando existe um conflito muito grande dentro de uma família, que as pessoas brigam demais, estão sempre brigando, isso aí normalmente já tá lá no ancestral, tá entendendo? Então, tem um juiz brasileiro que ele é de... acho que ele é da Bahia, ou ele trabalha na Bahia, ele é de São Paulo, não sei bem como é a história, Sami Stort, não sei se eu tô dizendo o nome dele da maneira correta. Mas é... ou é Storch, I don't know, Sami, o nome dele. E ele foi o homem que foi reconhecido pelo pessoal que criou a constelação familiar, né, na Alemanha, como introdutor, a pessoa que introduziu a constelação familiar dentro do direito no Brasil, no mundo, na verdade, né? Foi ele que iniciou isso daí, pelo que eu sei, pelo menos que eu li, né? Enfim, eu fiz alguns cursos com ele, eu acho. E fiz um ou dois, se não me engano. E ele tem um trabalho maravilhoso e ele tem um Instagram, Facebook, e ele fala sobre o assunto. Acho que ele tem YouTube também, se não me engano. Então ele fala muito sobre esse assunto. Então, antes de fazer esse trabalho, se informe e leia sobre isso. Porque é um trabalho extremamente, assim, vai trazer uma cura. Não vou dizer que vai fazer milagre. Às vezes faz. E eu já vi coisas acontecerem, assim, ó. Então, quer dizer, é um trabalho que vai trazer uma mudança. Então, podem haver muitas brigas, muita, assim, falta de acordo entre as pessoas. E isso é uma coisa que realmente atrapalha. Tem gente que fica doente. Eu conheci já famílias que moram junto. Aqui no Canadá, por exemplo, tem muita família indiana que mora junto. Tem não sei quantas pessoas moram numa casa gigante, uma mansão, mas é muita gente morando junto. É o filho, filha, mãe, pai, sogra, sogro, irmão, filho, neto, sabe? É muita gente morando na mesma casa. Algo que eu acho que não é saudável. Mas então, por exemplo, mesmo que as pessoas não morem na mesma casa, o que eu tô vendo aqui, para quem tá se conectando com essa leitura, existe um conflito muito grande nessa família. E isso vem do ancestral. Por exemplo, famílias árabes, daquela região do Oriente Médio, do Irã, eu não sei porque eu não sou muito bem familiarizada com famílias iranianas. Mas eu sei que no Oriente Médio eu conheço várias pessoas, várias famílias, que é uma brigaria desgraçada, assim, que não tem fim. E isso vem do ancestral. Então, e hoje até nos países lá continua a coisa, né? Então, quer dizer, tá sempre em pé de guerra, né? Então, isso é algo que pode ser, não digo consertado, mas se a pessoa que está envolvida naquilo, alguém vê, ok, me encontrei no meio desse inferno aqui, quero me sentir melhor, quero ter uma vida melhor e não ter que ficar me envolvendo com essa coisa horrível, né? A constelação familiar vai ajudar a pessoa, sabe? E o que eu tô falando aqui, tudo que eu falo são coisas que me ajudaram, coisas assim que trabalho. Eu faço constelação familiar, mas quem quiser buscar outro profissional ao vivo, online, o trabalho online é muito bom. Ao vivo também, não vejo assim um é melhor que o outro, sabe? Antes eu pensava, ao vivo é melhor, mas aí quando tu começa a fazer online, tu começa a ter a confiança, o profissional. Então é a confiança do profissional que vai ditar a coisa, né? A eficiência do trabalho, na verdade, né? Pode ser até no telefone, você não precisa nem ver objetos, que a gente faz representação de coisas com objetos ou pessoas. Então isso aí, o que acontece? O cliente tem que estar disposto a, ok, eu quero mexer nisso, eu quero olhar isso, né?
Então, o que eu aconselho o canceriano é tentar busca alguém no Brasil. Tá cheio de pessoas que fazem esse trabalho. Busca alguém e tenta, né? Às vezes tu pode não acertar o profissional, ou às vezes tu vai precisar de mais sessões, não sei como vai ser, entendeu? Mas eu faria uma busca por algo assim, para quem quiser investir nisso, né? Que eu acho que o autoconhecimento é importante. E a constelação familiar, no meu ponto de vista, vai trazer conhecimento de situações, vai te ajudar no autoconhecimento, na história do teu ancestral, né? Que tem coisa que tu não sabe o que aconteceu, vai mostrar na constelação, sabe? Então, coisas que vão ser resolvidas ali, que podem ser resolvidas, que tu não sabia que existia, que havia um problema tal, né? Os imigrantes brasileiros, os brasileiros de hoje, muitos não são brasileiros, são filhos de imigrantes, netos, bisnetos, tataranetos e tal, né? E assim por diante. E são pessoas que são filhos de, digamos, portugueses ou espanhóis ou tal, com escrava africana, que foram estupradas, tá entendendo? Então, existe muita violência, muita matança, muita guerra, muito isso, muito aquilo. Então, podem existir problemas no futuro, que eu já vi um cara falar, um canadense que até falou que, nossa, o povo brasileiro tem muito problema emocional por causa do ancestral. Então, quer dizer, realmente, a história é pesada, né, do Brasil, mas também a gente tem, né, essa coisa da gratidão que pode ser trabalhada, que se não fosse por essas pessoas que aterrorizaram os escravos, digamos, e fizeram coisas, não estaríamos aqui. Né, os conquistadores que fizeram isso, fizeram aquilo, mataram os índios, fizeram coisas horríveis, né? Não estaríamos aqui hoje. Então, quer dizer, dar graça à vida também. Então, existem coisas muito importantes a serem feitas para o trabalho do autoconhecimento acontecer. E poder progredir, né? Pra gente poder progredir. Se sentir melhor, ver uma vida mais contente, né? Então, a pessoa acha que quando for isso, quando for aquilo, quando conseguir tal coisa, ela vai ser feliz. Isso não é verdade. O ator, aquele Jim Carrey, que é comediante, ele fala: eu gostaria que todas as pessoas tivessem acesso à riqueza e ao sucesso, para elas verem no final que isso não traz felicidade. Então, quer dizer, a pessoa achar, quando eu tiver isso eu vou ser feliz, quando eu conseguir comprar uma câmera tal para filmar, eu vou fazer vídeo no YouTube, quando eu conseguir ter tal roupa cara, não sei o que, eu vou me sentir confiante, ter confiança em mim mesma. Então, a pessoa tem que se dar conta que o sentir tá aqui dentro, não vai depender de coisas externas, né? Mas a gente tem que ver o que existe ali, que fez tu, né, pensar assim, que tu tem crença com isso, que não tá certo, isso aí é conceitos errados, crenças que são ilusórias, que não são verdadeiras, né? Então, só falando aqui, tá bom, Cassiano?